Cuidado, pastor. Ai, não. Tá com defeito aí. É pro outro lado. Peraí. Pés, viu? Tem que puxar mais. Isso. Ai, que lindo. Boa noite. Pois é. Então. Boa noite. Vamos dar início a essa reunião das servas da Congregação da Redenção, em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Chamo a todos bem-vindos, as que estão aqui presentes conosco, os pastores, e também as que estão nos assistindo através do Meet. Também o Cadu, que está aqui para tocar violão para nós. Muito bem-vindo, Cadu. Essa reunião hoje é bem diferente. Ela é uma reunião híbrida, com servas presentes e com servas que estão nos assistindo. Que bom podermos contar com a presença de todos. Passo agora a palavra a Jaqueline Braga dos Santos, que vai nos apresentar a devoção. Então, para começar o momento devocional, eu peço ao pastor tocar para nós o hino Deus Tem Amado. E prestem atenção na letra, que depois vai encaixar com a mensagem da devoção. Se tu puder, é melhor. Tá pegando. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus querido me foi mandado, Jesus querido salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. O laço e o abraço. Meu Deus, como é engraçado! Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço. Uma fita dando voltas, enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto, está dado o laço. É assim que é o abraço.
coração com coração. Tudo isso cercado de braço. É assim que é o laço. Um abraço no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde o faço. E quando puxo uma ponta, o que é que acontece? Vai escorregando, devagarzinho, desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente, o cabelo, fica solto no vestido. E na fita, que curioso, não faltou nenhum pedaço. Ah, então é assim o amor, a amizade. Tudo que é sentimento, como um pedaço de fita, enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livre as suas bandas. Por isso é que se diz laço afetivo, laço de amizade. E quando alguém briga, então se diz romperam-se os laços. E saem as duas partes, igual meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então, o amor e a amizade são isso. Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam, porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. Crie laços com as pessoas que te fazem bem, que são verdadeiras. Que nossas vidas sejam repletas de lindos laços. Nó, aperta, laço, enfeita. Simples assim. Tão simples quanto os laços que Jesus estabeleceu quando esteve aqui na terra. Cristo fez um caminho de acolhimento entre nós. Ele abraçou e foi abraçado, desde sua concepção até sua ressurreição. Jesus Cristo é Deus feito homem para, pelo conhecimento profundo das nossas necessidades, nos mostrar que o melhor caminho é sempre aquele que é feito junto, num laço de parceria. Jesus nos abraçou quando ensinou o Pai Nosso. Essa oração é a certeza de um abraço bem apertado, que todos juntos damos em nosso Pai e recebemos dele, estabelecendo um forte laço. Recebemos e compartilhamos abraços de fé, amor e esperança, de compaixão, caridade, de acolhimento. Jesus distribuiu muitos abraços em sua vida entre nós. Abraçou Maria Madalena, o pequeno Zaqueu, Marta, Maria, Lázaro, João Batista, seus apóstolos, viúvas, cegos, leprosos, coxos. Abraçou e criou laços também com a Nelly, com a Silvia Regina, com a Neuza, com o Valdir, a Mara, a Geni, a Jaqueline, com o Guilherme, com a Tânia, com a Silma, com o Cadu, com a Cristiane, com a Maria Helena, com a Iris, com a Silvia, com a Simone, com a Dona Hilda, com a Maria Heloísa, com a Isabel, com a Ivani, a Veridiana, a Tamires, a Elga, com a Selmira e com a Diva. Deus criou fortes laços e deu muitos abraços. E na Bíblia, nós recebemos fortes abraços quando lemos algumas passagens. Então, agora eu vou pedir que vocês olhem embaixo da cadeira, do ladinho do banco, se vocês encontram um laço, um papelzinho num laço. Pode ser que atrás da cadeira tenha. Então, quem encontrar, pegue o laço. Quantos são? São 5? 6? Acho que tá. Vamos ver. Então, agora eu vou pedir que
Quem recebeu, quem encontrou, pode abrir, esse vocês podem abrir. Conforme eu for falando, desculpa. Então, vocês estão recebendo um abraço. Na Bíblia, encontramos esses abraços. Então, quem recebeu o laço rosa, abra e leia para nós. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 9. Traga esse abraço para nós. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Agora, o outro abraço que nós temos vem no laço verde. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quem tem o laço roxo, por favor, traga este abraço. Efésios 2, 4 a 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Quem tem o laço com o abraço de João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem tem o laço azul. Deuteronômio 7, 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Quem tem o laço laranja, com esse abraço para nós. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jeremias 32, 38. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quem tem o abraço do Salmo 139. Salmo 139, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Alguém tem mais um laço ou um abraço? A Bíblia é uma caixa de laços e abraços. Que esses laços nunca se desmanchem, que esses abraços nunca nos faltem. Agora eu quero convidar vocês para fazer uma dinâmica, tá? Vocês receberam um papelzinho, todas receberam? A Nelly tinha o dela. Então, esse é para que nós possamos dar um abraço. Mas, como a gente não pode se abraçar, ele tem a cor do abraço. A pergunta é, que cor é o teu abraço? Então, no papel, não é para abrir ainda? No papel, cada papel tem uma cor. Aí vamos ter cores para dar o abraço. Não podemos dar o abraço de verdade em função da pandemia. Então, quando vocês abrirem, eu vou depois dizendo cores, e quem tiver a cor que eu disser, levanta e se dá um abraço, como se estivesse abraçando aquela que pegou a mesma cor, ou aquele, certo? Então, agora, cada um abre, mas não deixem o coleguinha olhar a cor de vocês. Isabel, certo? Então, eu vou dizendo as cores, quando eu disser a cor, levanta e se dá aquele abraço, olhando para a pessoa.
Eu posso dizer alguma cor que não tenha, porque eu não sei onde eu anotei as cores. Então, verde. Quem pegou a cor verde? Não? Azul. O que diz no teu papel? Não conta alto o que diz. Só lê e fica quietinha. Azul. Amarelo. Preto. Branco. Então, deem um abraço virtual, quer dizer, virtual para quem está em casa. Sintam-se abraçadas por nós. E aqui, como não podemos nos abraçar, recebam cada uma um abraço como se nós estivéssemos trocando esse abraço. E agora eu convido para terminar, para que juntos façamos a oração do Pai Nosso, que foi um grande abraço e que criou um laço de Deus conosco. Então, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Sintam-se todos e todas abraçados e abraçadas. As que estão assistindo pelo Meet também vão ganhar o seu canudinho. É um abraço com um laço para vocês. Obrigada, Jaque, pela bela devoção, pela dinâmica maravilhosa. E sintamos-nos todos abraçados, o laço e o abraço. Muito obrigada. Dando sequência, passo a palavra agora ao pastor estagiário Guilherme, que vai nos dirigir o estudo. Fiquei com medo agora. Tinha esquecido que era eu. Oi, pessoal. Tudo legal com vocês? Ah, eu esqueci de pegar aqui meu... Olha aqui, ó. Ó, falar em medo. Deixa eu perguntar para vocês, quais são os medos de vocês? Do que vocês têm medo? Vocês têm medo de alguma coisa? Cobra? Medo de perder a fé. Ah, pera aí, vamos fazer esse negócio ficar melhor, assim. Não pensem só porque a gente está na igreja, estuda servos, que tem que ser uma coisa espiritual. Algum medo, assim, na vida mesmo, assim. Eu tenho medo de altura. Ó, medo de altura, ó. Injeção. Medo de andar de avião, mas ando. Mas por isso mesmo, eu tenho medo de altura, tenho muito medo de avião, mas vou a cabresto. Eu também, mas vou. Vou, é.
Meu, mas eu vou dizer assim, ó, Silvia, que é mais perigoso andar de carro do que de avião, tá? É isso que me conforta. Quando eu entro no avião, eu sempre penso isso. É. Mas de carro às vezes tu te salva, mas de avião, O que é? Entendi. Bom, enfim, é o medo que eu me lembro agora. É, a gente sai da zona de conforto, né? Aranha. Exatamente, sai da zona de conforto. É. Mais alguém? Medo de assalto. É, eu acho que isso até não seria assim, acho que talvez um medo, assim, eu acho que seria mais uma preocupação, assim, né? Que a gente tem até de sair na rua, assim, né? A gente está sempre preocupado, né? Porque a gente não sabe quando vai acontecer, né? Então, mas é interessante que quando a gente fala sobre medo, as preocupações elas estão muito ligadas, né? E às vezes é difícil da gente conseguir separar, e muitas vezes uma coisa está encaixada na outra, né? Mas assim, especialmente falando sobre o medo, né? Alguém falou aí, muitos falaram, né? Medo de altura, né? E agora, sobre assim, esses medos que a gente tem, será que ter medo tem alguma importância na nossa vida? O que, Jaque? Já que tu balançou a cabeça. Fala no microfone aí. O medo, ele vai nos alertar para alguma coisa. Se eu não tiver medo de atravessar a rua no movimento, eu vou atravessar e posso ser atropelada. Então, o medo serve como um sinal de alerta para eu ficar atenta para alguma coisa. Interessante. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Sobre qual a importância, assim? Ou será que tem alguma importância a gente ter medo? Não é, o medo é involuntário. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Uhum. Então eu até subo, mas eu estou me segurando o máximo que eu posso e não consigo olhar para baixo. Eu tenho que olhar reto no horizonte. Aí eu consigo. Se eu olhar para baixo, a impressão que eu tenho é que eu vou cair. É, a pessoa perde, assim, ou sente uma tontura, uma coisa assim, né? Então esse medo ele faz com que a gente não olhe para baixo, ou até mesmo se a gente está num lugar alto, que a gente não vá até a beira, né? Porque a gente pode se desequilibrar naquele momento, a gente perde o equilíbrio do corpo, né? Por causa da sensação que a gente tem. Isso Eu não sei se perde, mas a sensação que a gente tem é que a gente vai cair. mas assim, isso pode causar, né, com que a gente perca o equilíbrio, né? Sim. Porque por causa dessa sensação ruim, assim, né, e tal. Mas é interessante, né? Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? E me diga uma coisa, e a pandemia trouxe algum medo para vocês? Eu não tive muito medo, assim, eu me cuidei como era orientada, mas assim, eu não tinha medo, entendeu? Eu não cheguei a ter um medo, pavor, tinha muita gente, eu não cheguei a ter medo. Mas eu acho que a pandemia ela trouxe para nós justamente essa sensação de preocupação misturado com medo. Sim, mas né? não cheguei a sentir medo. Assim. Não? Não. Eu tive medo, pavor, e tenho até hoje. Eu ainda vou muito devagar, muito devagar. Vejam só, né, que assim, o fato, especialmente da pandemia, né, o medo que a pandemia nos trouxe, ou esse vírus, né, ele fez com que a gente tomasse algumas atitudes. Por exemplo, usar máscara, né? E o que acontece? Se a gente está perto de alguém que está sem máscara, a gente se sente desconfortável. Muito. E chega um momento que a gente começa a sentir medo, né? Porque se a gente está num lugar onde tem bastante gente que está sem máscara, isso nos traz um medo. Por quê? Porque a gente não sabe se a pessoa está contaminada e a gente também não sabe se a gente está contaminado, né? Então a gente pode ter também esse medo de talvez estar transmitindo alguma coisa para outras pessoas. Então o que a gente faz? A gente usa a máscara, a gente se previne. Assim como se a gente
tem medo de altura e a gente está num lugar alto, a gente não vai até a beira para não correr o risco, né? Alguém até comentou assim, que tem medo de entrar no mar, por exemplo, né? Chega num lugar que não te dá mais pé, tu não consegue mais voltar, né? E aí te bate o pavor, porque é algo que está contra você, né? Então, tenho medo de entrar no mar. Então, eu vou até ali, onde que molha o dedão do pé, depois não vou mais, né? Porque... Por outro lado, também, a pandemia, ou o vírus, ele trouxe um medo justamente sobre a contaminação, né? Falando da gente estar sempre com álcool gel, para que a gente higienize as nossas mãos, porque o álcool, né, ele elimina os germes e tudo mais, a gente se sente seguro, não precisa estar lavando a mão toda hora, a gente está em qualquer lugar, a gente passa um álcool, a gente já se sente mais seguro, né, e isso faz parte aí, né, da nossa vida. E só que tem um outro aspecto também, que a gente precisa ter bastante importante, que eu ouvi agora essa semana, alguém dizendo assim, ó, incentivando as servas das igrejas a começar a se reunir, né? E a pessoa disse assim, se vocês ainda não se reuniram, não, está na hora de se reunir. E logo eu estava lendo um comentário na internet, naquele momento, né, em que um pastor da nossa igreja, ele escreveu assim, ó, que a gente deve incentivar as pessoas a voltarem, só que as pessoas têm que estar seguras. Então não adianta dizer assim, está na hora de voltar, né? Só que aí você entra dentro da igreja e está alguém assim, ó. Ou alguém está assim. E aí a pessoa está sentada do teu lado. E você sabe que é perigoso. Que não é só cuidar de si, mas é cuidar do outro. E isso é um dos exemplos do amor que Deus quer que a gente tenha amor por nós e amor pelo próximo. E hoje, querendo ou não, uma das formas é usando a máscara. Então, o medo faz parte, né, da nossa vida e a gente precisa respeitar essas pessoas que não vêm à igreja, que não estão vindo à igreja, que não estão vindo às reuniões, porque a gente sabe que tem gente que não faz com que essas pessoas se sintam seguras, mas fazem com que essas pessoas sintam medo, sintam pavor. Que talvez porque sabem que por causa de alguma comorbidade ou algo assim, pode se agravar e pode levar a óbito. Isso é a prática que a gente vê. Então, o medo, eu acho que ele tem essa questão assim, né, de nos talvez frear, né, ou fazer com que a gente se preocupe com a vida do próximo e até mesmo com a nossa vida, e a gente conhecer os nossos medos, né, isso também nos alerta para uma coisa bem interessante. Só que aí eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que vocês também já trouxeram, né, alguém falou que, eu acho que foi até a Isabel que falou, que é uma coisa que a gente só acontece, né, é uma coisa, como é que tu usou uma outra palavra, mas que não é natural, assim, uma coisa assim, né, de eu entender. E eu estava dando uma pesquisada, assim, e eu não sei dizer isso, né, talvez o pastor Valdir quer compartilhar, porque eu já comentei isso com os jovens também, e quando Deus criou, sabe, o mundo, e ele criou o ser humano, Deus disse que estava tudo beleza, tá? Ok. E aí ele disse assim, ó, só que da árvore do bem e do mal, vocês não é para vocês comer. Porque do dia que dela vocês comerem, desse fruto vocês comerem, vocês vão morrer. E aí a pergunta que eu fiz assim, será que isso trouxe um medo para Adão e Eva? Só que por outro lado, se a gente for pensar que quando a gente fala do medo, normalmente a gente sabe das consequências, né? A gente, por exemplo, medo de altura. Se eu for lá, posso correr o risco, né, de alguma coisa. Tenho medo de aranha. Bom, eu sei dos perigos que existem chegar perto de uma aranha, né? Eu tenho medo de entrar no mar. Bom, tem consequências se eu entrar lá. A gente sabe. Só que a pergunta que eu faço é assim: será que Adão e Eva eles sabiam o que era medo antes da criação, antes da queda em pecado? Quando Deus disse isso?
porque eles não tinham experiência da morte. Eles não sabiam o que era morrer. Mas Deus disse para eles, ó, do dia que vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. E aí eu me pergunto se essa questão do medo fazer com que a gente pare, ou com que a gente não vá adiante, se isso fazia parte ali de Adão e Eva, da vida deles. E eu não sei dizer, sinceramente. Pega o microfone para o pessoal de casa poder escutar. Eu acredito que eles não soubessem exatamente o que poderia acontecer, porque eu agora, assim, ó, falando e eu pensando, assim, quantos acidentes, né, voltando para a vida de hoje, afogamentos, por exemplo, de um adolescente ou não, né? Por que ele se joga? Porque ele não tem noção exata do perigo. Embora ele saiba que pessoas, né, todo mundo sabe que podem morrer afogados, mas ele pensa, não, mas para mim não vai ser assim, eu não tenho medo. Às vezes a falta de medo é um perigo. É que é interessante, né? Vamos pegar esse exemplo, assim, né? Alguém que, vamos dizer, entra no rio, né? E aí a pessoa, ela sabe nadar. Só que dentro do rio existem outras circunstâncias que podem fazer com que você tenha que nadar de uma forma diferente. E aí, se você não faz a leitura naquele momento certo, quando o medo começa a fazer parte, você já não consegue raciocinar direito. E aí você acaba se afogando, né? Então, você tem que estar muito atento a isso, né? Só que eu acho que, pois é, eu não sei dizer se sim ou se não, né? A gente pode opinar, né? Porque se a gente olha a criação de Deus, tem uma harmonia muito bonita na criação. O ser humano domina os animais, ele domina a criação de Deus. E domina num bom sentido, não de explorar. Adão e Eva, eles cultivavam o jardim do Éden, né? E cultivar é uma palavra bonita. Para quem tem horta e sabe o que é cultivar uma horta, é bonito, né? As coisas acontecem. Então, essa questão do medo, eu acredito que talvez não fazia parte, mas ao mesmo tempo eu não consigo afirmar isso, né? Com todas as letras, né? Se isso é uma coisa que assustava eles, né? Ou não. Mas eles não tinham a experiência disso, né? Só que, e aí depois vem a queda em pecado. E a gente não vê assim Adão e Eva tendo claro, eles tiveram medo, mas com uma vergonha, né, de Deus, quando eles abrem os olhos, né, para aquilo, só que Deus não mata eles depois da queda. Deus, ele não cumpre aquilo que ele faz, aquilo que ele diz, aliás, né? Naquele dia vocês vão morrer. Mas talvez eles viram a morte de um animal ali, né? Quando Deus mata um animal para poder fazer as roupas para eles ali e tal, e eles são expulsos do jardim. Mas até se a gente for pensar assim, a gente até não sente tanto remorso ou tanta culpa quando um animal é morto. Mas quando Adão e Eva viram a morte de verdade, ali eu acredito que eles tiveram medo. E qual foi a morte que eles viram? Morte espiritual? Não. Um filho. Ah, sim. Primeiro filho, primeiro casal desse enterrou um filho. Teve um filho. Ali, eu acredito que o medo, sim, começou a fazer parte e eles sentiram verdadeiramente o que era medo. O medo e a dor. Ali eu tenho a plena certeza, assim, antes não, mas ali sim eu tenho a plena certeza de que depois da queda, quando há a morte de Abel, ali eles viram o que era a morte e o que é chorar, o que é ter medo, saber que tudo aquilo que Deus falou depois da queda, aquilo começa a acontecer, né? As dificuldades da vida,
a forma que tinham que se virar, né, na sua vida para poder sobreviver, né? E aí a gente vê assim, ó, que Deus, a partir daquela queda, antes Deus ele começa a pintar as coisas, né, de uma forma terrível. Se antes havia uma harmonia, né, dentro da criação de Deus, depois da queda, Deus já começa a dizer assim, ó, agora, Adão, tu vai ter que trabalhar o dia todo para poder comer. Eva, quando vocês gerarem filhos, vai sofrer 100 vezes mais. Vão passar por muita dificuldade, vão sentir muitas outras coisas. A vida de vocês já não vai mais ser a mesma. Ou seja, quando as coisas saem de dentro do propósito de Deus, quando há um percalço no caminho, Deus começa a pintar as coisas de uma forma com que o ser humano comece a sentir medo. E aí, aí de fato, a gente entra nessa questão da morte especificamente, e esse medo que começa a fazer parte, então, de fato, da vida do ser humano, quando ele começa a ter essa experiência de morte dentro desse mundo. E um Deus já que não está mais tão próximo, né? Que começa a trazer palavras de lei e que nos trazem assim, olha, a coisa não é mais tão boa como era, né? E é interessante que, conforme a gente vai lendo a palavra de Deus, Deus continua sempre falando do mal ou do inferno. Deus faz questão de pintar na sua palavra, pintar, ou seja, um quadro na nossa frente, de que depois da queda, existe um lugar em que a gente pode ficar eternamente afastado de Deus. E Deus pinta o inferno de uma forma com que a gente sinta um medo terrível. E se a gente não sente, talvez, medo do inferno, é melhor a gente começar a se preocupar com a nossa vida cristã, com a nossa fé. Porque Deus faz questão de pintar um inferno terrível. Um inferno que é para ser um lugar onde a gente tenha real medo de nunca estar lá. Porque se nessa vida a gente passa por tantas dificuldades, né, por tanto choro, por tanta tristeza, por tanto desespero, imagine isso para sempre. E aí pode vir inúmeros textos bíblicos na cabeça de vocês que falam sobre esse inferno, sobre esse lugar tão horrível, né? Só que o que Deus quer com isso? E aí vem a importância do medo. Pós-queda. Porque se a gente olha para aquilo que o pecado pode fazer com a nossa vida, e não são só as nossas atitudes, mas a nossa condição de pecadores que nos leva ao inferno, Deus quer pintar um inferno, um lugar eterno tão horrível para nós, para que a gente sinta medo e que a gente sinta arrependimento por causa do nosso pecado. E é isso que Deus traz também na sua palavra, quando ele fala sobre a desobediência. Deus sempre traz uma palavra de arrependimento. Aliás, essa é a mensagem que vem desde o Antigo Testamento, que vem nos profetas. E quando a gente estuda os profetas, a gente vê assim os profetas dizendo: arrependam-se dos seus pecados, voltem as suas mentes para Deus que libertou vocês. Lembre-se, a gente viu agora esse ano, né, um estudo sobre o eu sou, que sempre nos remete ao quê? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso nos lembra do quê? Primeiro mandamento. Porque Deus quer ser o Deus da nossa vida, e não outras coisas. E quando a gente experimenta voltar a nossa vida para Deus, ou seja, se arrepender dos nossos pecados, a gente encontra um Deus que perdoa, um Deus que está de braços abertos, um Deus que faz as coisas darem certo na nossa vida. Ele faz com que aquele medo do nosso pecado, quando a gente se arrepende e se volta para esse Deus que quer ser o Deus da nossa vida,
a gente para de ter medo. Porque a gente, de fato, está nos braços de Deus, naquele que tem poder. Ele tem poder para nos jogar no inferno, mas ele tem poder para nos salvar também. Aliás, o amor de Deus é infinitamente maior do que a sua ira. É isso que a gente também lê, né, na conclusão dos mandamentos, né, em que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que creem. E 1000 gerações não significa uma contagem de 1000 gerações, mas é que a bondade de Deus é infinitamente maior do que a sua ira. E quando Deus nos chama, então, através desse medo, pregando a sua palavra de lei, ele quer com que a gente sinta arrependimento e que a gente confie nele. E aí, gente, vem uma coisa muito importante que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Porque quando vocês sentem medo do pecado, quando vocês sentem medo da condição pecaminosa da nossa vida, da vida de vocês, Deus não vem e diz assim: ah, Silvia, coragem para enfrentar a situação. Ah, Isabel, coragem para enfrentar a situação. Não, Deus não vem falar isso. Deus, ele vem para ser o nosso Salvador. Ele vem para nos carregar nos braços. Ele vem para aliviar as nossas cargas. E olha só o que diz o Salmo 34:4. Busquei ao Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, Deus não nos encoraja para que a gente tenha coragem para enfrentar os medos, mas ele nos livra dos medos. E isso a gente só encontra porque Deus nos ama de uma maneira tão especial, mas tão especial, que ele desceu nesse mundo. Ele trouxe paz na terra entre os homens, porque Deus quer cada um de nós bem, enviando Jesus. E na morte de Jesus, tem paz no céu, porque Deus nos reconciliou com nosso Pai. Deus nos reconciliou com Ele mesmo, na morte e ressurreição de Jesus. Ele não nos encorajou a cada um dar a sua vida para vencer os medos, mas Jesus suportou os mesmos medos que nós. É só a gente olhar os textos dos evangelhos, que a gente vai ver lá um Jesus que passou por inúmeros sofrimentos na vida dele. Jesus até chorou, né? Diz o texto bíblico lá, que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ah, isso é interessante, né? Porque Jesus, quando a gente fala da mesma experiência, é porque Jesus, imagina Jesus, Deus, que criou, que estava presente na criação, de repente ele vê um amigo dele morrer. Experimentou o luto. O mesmo luto que a gente tem na nossa vida. Aliás, Jesus até viu a morte do primo dele, João Batista. De uma forma terrível ainda, né? Arrancaram a cabeça do coitado João Batista lá. Jesus passou por esses momentos, né? E outra coisa, né? Quem de vocês não tem medo de, talvez, ficar sozinho? Ter a rejeição das pessoas? Não ter com quem contar nos momentos de mais dificuldade? Vocês já pensaram nisso? Imagina se isso acontecesse. E Jesus passou por isso. Quando ele foi julgado, quando ele foi morto, ele estava sozinho. Aqueles que deviam acolher Jesus rejeitaram ele. E porque Deus enviou para eles, Deus enviou para todos nós. Mas Jesus foi rejeitado. E não tinha ninguém para defender ele lá. Jesus experimentou também algo que provavelmente todos nós vamos
experimentar um dia. Mas, se Jesus voltar antes, não. O que a gente mais vê agora, nessa época de pandemia, é a morte diante de nós. Jesus passou pela morte. E não só isso. Jesus passou pela agonia da morte. Um tempo de uma madrugada inteira, até a hora do meio-dia, quando ele entrega o Espírito nas mãos de Deus. Imagine o medo de Jesus, abandonado. Até antes, né? A gente já vê talvez o medo de Jesus, a agonia dele antes, quando ele está no Getsemane orando a Deus, e ele chega a suar sangue. Por causa de tudo aquilo que ele tinha de suportar. Passar por aquele medo, né, é algo muito terrível. E o pior de tudo que eu acho, que é esse medo que Deus coloca no nosso coração, que nada mais é de que quando Deus pinta o inferno na nossa vida, e Deus demonstra toda a sua ira sobre a nossa condição de pecadores, Jesus experimentou fisicamente a ira de Deus na sua vida. E aí a gente pode lembrar daquele texto de Isaías, né, em que Jesus é pintado de uma forma, ou o Messias, né, ele é pintado de uma forma em que ninguém consegue nem olhar para ele, de tão desfigurado que ele está. O medo da ira de Deus, Jesus teve que suportar isso aí. Por isso, a importância da palavra de Deus, e agora pensando nessa pós-queda, né, em que a gente vive com essa esperança também. Mas Deus quer que o medo faça parte da nossa vida para fazer com que a gente pare, com que a gente se arrependa dos nossos pecados. Mas que esse medo não tome conta do nosso coração, mas ele seja vencido pelo próprio Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, que nos faz confiar nesse Deus que já venceu todos os medos. E que, se nós temos medo da ira de Deus, Jesus intercede por nós e nos traz uma boa mensagem, dizendo que os nossos pecados são perdoados e que nós temos um Deus que não vem com a sua ira sobre nós, mas vem com a sua misericórdia, com o seu amor. A importância do medo, ela nos faz, em Cristo Jesus, vislumbrar algo muito maior. Vislumbrar com que é possível viver eternamente com Deus. Eu quero trazer dois versículos bíblicos que trazem uma perspectiva bem interessante sobre essa questão do medo. Alguém de vocês tem a Bíblia aí, no celular? Pode ser. E abrir o texto bíblico em Salmo 4. Salmo 4, alguém pega o versículo 4 e outro pega o versículo 8. Salmo 4 e o versículo 8. Pega o microfone ali, só para o pessoal de casa poder escutar também. Salmo 4:4. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Faz sentido? Lê de novo para nós, Silvia. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Tremam de medo e parem de pecar e examinem a própria consciência de vocês. Examinem o coração de vocês. Examinem a vida de vocês por causa do pecado.
E quando a gente olha para a nossa vida, para tudo que a gente faz, a gente de fato tem que ter medo do que Deus pode fazer com a gente. Que foi o que ele já disse desde o início, que longe dele não tem salvação. Longe dele só existe desgraça. E o pecado faz isso na nossa vida. O pecado nos afasta de Deus. E aí a gente tem que ter a plena convicção e conhecimento de que esse pecado não é só algo externo, mas é algo que está dentro de nós. É algo que luta contra a palavra de Deus e que quer nos afastar. Tem algo dentro de nós que vai contra Deus. Nós temos um mundo que é contra Deus. E principalmente temos um diabo que está a todo momento querendo nos derrubar. E se ele consegue nos derrubar, ele vai querer fazer com que a nossa consciência fique pesada, fazendo com que a gente não encontre um Deus que nos ama, um Deus que quer nos perdoar. Mas se esse medo, ele faz parte da nossa vida e a gente olha para a palavra de Deus com amor, tendo a certeza, a gente vai encontrar consolo no versículo 8. O que diz no versículo 8? Posso ler aqui? Pode ler. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Viu? Deus não vem trazer coragem para nós. Mas Deus toma para si todos os nossos medos, para que quando a gente deita com a nossa cabeça no travesseiro, a gente não tenha medo. Porque Deus já perdoou o nosso pecado. E por isso a gente vê muitas pessoas com consciência pesada e se perguntando até muitas vezes, mas e se eu estiver dormindo e morrer? O que vai acontecer? Deus é Deus. E se Ele perdoa o nosso pecado, a gente pode estar tranquilo em todas as situações. Porque Ele é um Deus de amor. Mas claro, sempre examinando a nossa vida. Sempre tendo essa convicção de que precisamos buscar a esse Deus que vem nos trazer a paz. E é isso que a gente lembra agora, especialmente nesse período de Advento. Um Jesus que vem trazer paz para a nossa vida. Jesus vem a esse mundo para suportar todas as nossas cargas. Para que quando a gente olhe para Ele, a gente entregue todos os nossos pecados a Jesus e Ele nos perdoe os nossos pecados. E Ele nos diga, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Aliás, Jesus vem trazer uma paz que vem do próprio Deus, e por isso Jesus é uma bênção nesse mundo. Por isso Jesus é uma bênção na nossa vida. Não somente nos nossos medos aqui, desse mundo, mas também agora falando especificamente dos nossos medos espirituais. De onde nós vamos encontrar perdão, de onde nós vamos encontrar salvação, onde é que nós vamos encontrar consolo? Em Jesus. Em Jesus. É Ele que nos traz a paz. E é isso que diz aí o versículo 14 de João. Alguém aí de casa quer fazer a leitura para nós? João 14, 15 a 27. João 14, 15 a 27. Quer que leia? Se quiser ler, pode ler. Jesus promete o Espírito Santo, é isso, né? 15 a 27. Isso. Diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: Por que razão o Senhor se manifestará em nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. Até aqui. 18 a 25, né? 15 a 25. 27. 27, desculpe, vou continuar então. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. É muito consoladora essa palavra, nossa. Isso é interessante, né? Porque aqui a gente está pós-ressurreição de Jesus. Jesus já venceu a morte, né? E talvez os discípulos estavam ali, pô, Jesus está com a gente de novo, né? E de repente ele diz assim, ó, tô subindo. Tchau. Cara, o que eu vou fazer? Aí Jesus dá todo esse discurso dizendo assim, ó, fiquem tranquilos, vocês não vão estar abandonados. Porque eu vou enviar para vocês o Consolador. Não vou dar para vocês coragem. Vou enviar para vocês o Consolador. E outra, eu vou para junto do Pai, porque eu vou interceder em favor de vocês, falando sobre o perdão de pecados. Falando agora, a gente pode até abrir aqui para falar sobre a nossa morte espiritual. Mas Jesus está intercedendo por nós, e essa é a confiança, porque se as palavras de Jesus são verdadeiras, a gente não tem por que ter medo mais da presença do Pai na nossa vida, ou a presença de Deus, como Adão e Eva tiveram aquele medo de estar na presença de Deus e fugiram. Mas a gente pode amar a palavra de Deus, porque Deus já se manifestou de uma forma tão especial, e ele vem ao nosso encontro, né? E aí ele não diz, eu deixo com vocês a coragem para enfrentar o mundo. Ele diz, eu deixo com vocês a paz. Se Jesus vem a esse mundo, no advento, agora no Natal, e os anjos cantam, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. E quando a gente vai ouvir agora no Evangelho do fim de semana, em Lucas 19, Lucas relatando que as pessoas, quando Jesus entra em Jerusalém, eles cantam paz no céu e glória a Deus nas maiores alturas, é porque Jesus vem trazer paz à terra, na sua morte e ressurreição ele nos reconcilia com o Pai, e se nós temos paz na terra e temos paz no céu, agora onde Jesus vai subir, nós vamos perder a paz? Não, a paz fica com a gente. E se a paz fica com a gente, temos paz também no céu. Temos consolo no céu em Cristo Jesus, e a gente não precisa mais ter medo. E só para finalizar, então, falando sobre experimentar esse amor de Deus que nos faz viver essa vida, entregando a nossa vida, queria que alguém aí abrisse o texto aí de 1 João 15 a 18. Primeira João, acho que é 1, 15 a 18. Deixa eu ver aqui. Não anotei a referência, agora que eu vi. Vamos ver se eu acho rapidinho aqui.
não anotei aqui. Acho que me faltou aqui a referência, 1 João 15 a 18. Se eu achar depois, eu trago essa referência aí para vocês, né? Mas falando sobre... Vocês sabem que João fala sobre esse amor de Deus, né? De uma perspectiva quase de que Deus olhando para nós com amor, né? E Deus vê, Deus sabe dos nossos medos, Deus sabe daquilo que faz parte da nossa vida, e é por isso que ele envia Jesus, porque é o próprio João que diz que Deus amou cada uma de vocês de uma maneira tão especial, vendo as nossas dificuldades, vendo os nossos medos. Ao mesmo tempo em que Deus pinta esse inferno, a gente tem... Oi? Esse aí, isso aí. Porque se esse amor de Deus tira o nosso medo, né, ou faz com que a gente entregue, é a expressão do amor de Deus, né, em Jesus, e que a gente confia nesse amor, então, que entregando tudo em Deus, né, entregando tudo para Ele. E ainda assim, é o mesmo João que escreve para nós lá em Apocalipse, que ele vê o céu, um lugar onde não vai mais haver medo da morte, porque lá não vai haver morte. Lá não vai mais haver sofrimento, o que no inferno é eternamente sofrimento. Mas quando a gente entra nas portas do céu, nesse lugar tão maravilhoso que Deus quer para cada um de nós, quando a gente entra, Ele enxuga a nossa última lágrima, para que a gente só viva em festa, que a gente viva dando glórias a Deus, que a gente cante nos corais mais celestiais, mais bonitos, nas igrejas, nos templos mais bonitos, lá no céu. E que a gente viva agora não mais com esse medo, mas que a gente viva feliz, consolado, porque nós vamos estar com o próprio Deus ao nosso lado, com o próprio Jesus vivendo ao nosso lado. E que sobre esse medo, né, essa reflexão que eu queria trazer para vocês, fazendo esse paralelo com a nossa vida, de que se esse medo faz com que a gente pare e não vá adiante, que assim esse medo, não, por causa da ira de Deus, não vamos adiante, mas vamos voltar para esse Deus que está de braços abertos para cada um de nós e que carrega os nossos fardos, carrega as nossas cargas, entrega o seu Filho Jesus na cruz por cada um de nós para nos dar o seu perdão, vida eterna e salvação. Amém. Fica aberto, vocês me escutaram bastante, quero ouvir vocês também, né? Vocês querem contribuir com alguma fala aí, algum comentário? Enquanto isso, eu vou me abanar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Não, talvez só dizer assim, né, que o medo ele também é um instrumento de preservação que Deus deu para o ser humano, né? Tem situações que a gente enfrenta às vezes em que a gente, vamos dizer assim, se coloca numa situação de risco e o medo nos faz dar um passo para trás, né? Na hora certa. É aquele que se aventura a entrar em águas profundas e vê que não vai dar pé e volta, né? É aquela pessoa que está indo de repente pela rua numa noite escura e resolve voltar porque é perigoso. Então também nesse sentido, fisicamente falando, humanamente falando, Deus nos deu um instinto de preservação, né? Eu acho que também aparece na palavra medo, né? E acho que isso e foi muito bem colocado no estudo, né? Que o fato de sentir medo não é falta de fé, isso é muito importante de ser frisado. O fato de sentir medo não quer dizer que a gente tem uma fé fraca, né? Aliás, nesse tempo de pandemia, tem muita gente que tem forçado a barra nesse sentido, né? Quando se fala a respeito de tomar cuidados, de protocolos e tudo mais, né? Onde é que está a tua fé? Né? Tem gente que diz isso, infelizmente. Mas não, Deus nos permitiu sentir medo justamente
para que a gente tenha cuidado, em última análise, com aquilo que é dele, né? Porque o nosso corpo pertence a ele, né? É templo do Espírito Santo, a nossa vida como um todo, né? Então, acho que isso também é importante que a gente ouça, porque às vezes a gente ouve discursos tão inflamados e agressivos na linha contrária, né? Até a ponto de julgar a nossa fé, talvez, por ter cuidado demais, que a gente até fica pensando, puxa, será que a gente está errado mesmo? Será que a gente não tinha que desprezar tudo isso e se jogar, né? Mas não é assim, não é assim, né? Acho que isso também é uma coisa importante que Deus nos permitiu ter, e aí vem a questão do equilíbrio, né? E com certeza, mesmo no meio do medo, Deus ele se manifesta e a gente sente o perdão e amparo dele, né? Isso aí é só esse comentário aí. Parabéns, tá muito bom. Isso é interessante, né? Acho que essa questão que o pastor Valdir trouxe, eu não trouxe ela bem clara, assim, mas a gente ouve, gente. A gente ouve por aí. Que muitas vezes ter medo, por exemplo, ter medo da morte. Tem gente que diz com todas as letras que quem tem medo da morte não tem fé. Mas Deus não nos criou para morrer. Vocês viram, quem assistiu o último culto, esse culto da hora luterana, vocês viram o pregador dizer com todas as letras: a morte é o quê? É um intruso na criação de Deus. Ter medo da morte é ter falta de fé? Gente, se Deus nos criou para viver, como é que eu não vou ter medo de algo que está emperrando a criação de Deus? Que não me atrapalha? E outra, que a palavra de Deus me diz que eu só morro porque é o meu salário por causa do meu pecado. E Deus nos dá ainda a oportunidade de crermos nesse Jesus e de ficarmos firmes na fé. Por isso, ter medo da morte não é falta de fé. Mas Deus quer aliviar esse nosso medo, tirar esse peso da nossa consciência, como disse o Salmo. Porque Deus nos ama. Porque Deus nos perdoa. E se Deus nos perdoa, nós temos reconciliação com Ele. Nós temos conforto, temos consolo, temos esperança. E uma esperança que vai se concretizar na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais alguém quer compartilhar uma experiência, uma fala? Compartilhar a fé também? Se tu não tem fé, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, e isso me marcou muito, eu comentei com até um irmão na fé de outra congregação, que a gente ia se recolher, como a gente está até hoje lá no Laranjal, porque era um lugar mais seguro que aqui no centro para nós, né? Uhum. E ele disse, tá aí, onde é que está a tua fé? Então, eu acho que não é questão de fé, é questão de seguir aquilo que é orientado pelos médicos e pessoas que entendem da situação, né? E é o que a gente faz, a gente procura seguir ao máximo aquilo que é orientado. E realmente, essa pergunta assim, foi uma das primeiras que me fizeram, né? Onde está a tua fé? E me marcou, porque eu sempre lembro dessa pergunta que me foi feita. Eu acho que esse paralelo aí, a Silvia está falando se a gente não pode comparar isso com as tentações de Jesus, né? Onde talvez, não sei se tu está pensando especificamente, mas no fato de Jesus se jogar para baixo, que os anjos vão segurar, né? Mas aí que vem. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus como um todo. E Jesus sabia disso. E aí eu só queria puxar uma questão que eu falei no estudo bíblico, de que a gente só vence as tentações e vence esse tipo de coisa com a palavra de Deus. Porque, não sei se vocês lembram, mas quem participou daquele estudo bíblico talvez vai se lembrar agora, que eu falei que Jesus venceu as tentações usando textos bíblicos. O diabo veio tentar Jesus com textos bíblicos. E Jesus fez algo diferente do que Adão e Eva. Que Adão e Eva quiseram argumentar com o diabo, né? Mas Jesus não, Jesus pegou a palavra de Deus e disse, mas a palavra de Deus diz assim, ó.
E aí a gente precisa conhecer a palavra de Deus como um todo. E talvez, e hoje está cada vez mais, tem pessoas usando textos bíblicos fora de contexto para dizer que isso é fé e isso não é fé. E por isso, gente, estudar a palavra de Deus é importante. A gente conhecer a palavra de Deus, ter a Bíblia junto com a gente. Porque é a forma que Deus usa para se comunicar com a gente. Não é de forma misteriosa, miraculosa, experiência. Experiência cada um tem a sua. A gente confia naquilo que Deus fala para nós. Naquilo que Deus quer com que a gente confie de todo o nosso coração. Mesmo tendo medo nesse mundo, né? Porque são coisas desse mundo. Mas Deus vem trazer essa perspectiva maior através da sua palavra. Deu, então? Acho que tá. Ninguém mais tem pergunta? Nada, nenhum comentário? Pastor, muito obrigada. Muito bom o estudo. Obrigada, realmente. Foi, além de ser uma coisa do contexto da gente, bastante esclarecedor também. Muito obrigada. Eu que agradeço estar com vocês aí hoje e durante todo esse ano aí. Que Deus continue nos abençoando. Obrigada, igualmente. E agora eu vou. Podemos encerrar a gravação, né? Passando aos assuntos gerais.